Bom, no vídeo da semana passada eu estava falando sobre a nossa responsabilidade no nosso tratamento e eu acho que é preciso falar um pouco mais sobre como a gente tem que assumir a responsabilidade não só do nosso tratamento, como da nossa vida, porque isso é absolutamente fundamental no tratamento do burnout. Eu já falei algumas vezes e eu vou deixar aqui um vídeo que eu falei só sobre isso, sobre a sensação de impotência que a gente tem muitas vezes, de estar num trabalho merda, de ter um chefe babaca e de ter a sensação de que a gente não tem pra onde sair. A gente olha em volta e não consegue enxergar como a gente poderia sair dessa situação. A gente tá impotente. Tem conta pra pagar, o chefe é babaca, a área é muito concorrida, a empresa não é bacana, o ambiente é hostil, você tem um monte de responsabilidade, ninguém na sua família te ajuda. Essa sensação de impotência, de que você não pode sair, é a principal fonte de estresse que leva a gente a um burnout. E como a gente corta essa sensação de estresse? Essa sensação de impotência, ela deixa de fazer sentido no momento em que você decide tomar a responsabilidade pela sua vida, tomar a responsabilidade da sua vida para você, parar de ser vítima dos acontecimentos e das pessoas. Eu acabei de ler aquele livro A Arte Sutil de Ligar o Foda-se, vou deixar o link aqui no descritivo se você não conhecer. Eu adorei esse livro, eu achei muito bacana. Tem uma série de coisas que a gente aprende ali e que na hora que você lê, você fala assim, ah, mas isso é óbvio depois que o cara falou. Mas você não tinha pensado naquilo, não tinha enxergado aquilo por aquele ângulo antes de ler o livro. E no capítulo 5 desse livro, pra mim, acho que foi o que eu mais gostei, o autor conta a história do William James. O William James era um cara, aquele famoso cara que as pessoas olham e falam, puta, esse aí não serve pra nada. O pai não acreditava mais que ele pudesse ter sucesso em algum caminho na vida. Ele tinha uns puta problemas de saúde, que limitavam muito as coisas que ele fazia. Daí ele se lançava numas aventuras desesperadas pra provar pra ele mesmo que ele podia fazer as coisas apesar do problema de saúde dele. E aí ele se fudia, olha, só dava merda. Até que chegou uma hora que ele meio que desistiu. Ele falou, gente, é verdade, eu realmente não consigo fazer nada, não consigo ser bem sucedido em nada. E ele meio que desistiu mesmo de viver ali. E aí ele estava lendo um livro, não lembro que livro, mas ele estava lendo um livro. E lendo esse livro ele resolveu fazer um experimento na vida dele. Ele tomou uma decisão que a partir dali e durante um ano inteiro, ou seja, no ano seguinte inteiro, ele iria tomar para ele 100% da responsabilidade de tudo o que acontecesse na vida dele. E ele teria que fazer o melhor que ele pudesse para resolver as situações em que ele se encontrasse. Mesmo que parecesse uma causa perdida, mesmo que parecesse loucura, mesmo que olhando ali para frente ele não conseguisse entender como é que ele poderia resolver aquilo, como é que aquilo poderia dar certo. E aí, se ao final desse ano ele tivesse na mesma situação, se ele não tivesse conseguido mudar as coisas na vida dele, se ele não tivesse conseguido, vamos dizer, criar uma vida melhor para ele, ele realmente se mataria, porque daí ficaria provado que ele era absolutamente impotente diante dos fatos e dos acontecimentos da vida. Bom, o resultado, meu amigo, minha amiga, é que esse William James virou o pai da psicologia americana. A obra dele foi traduzida para uma cacetada de idioma, correu o mundo inteiro. O cara passou a dar aula, palestra nas universidades, nos lugares mais renomados. Ele se casou, teve 5 filhos, um dos filhos dele, inclusive, é o Henry James, o que ganhou o Pulitzer, o escritor famoso. E ele passou a se referir a esse experimento, não o Henry James, o William James, passou a se referir a esse experimento que ele fez na vida dele como um renascimento. Esse ano de experimento da vida dele foi o responsável por uma mudança de vida, foi o responsável por ele ter uma vida, a vida que ele queria ter, a vida que ele merecia ter, e antes não conseguia entender como ele poderia obter aquilo. Gente, você não se identificou com essa situação? Porque quando a gente chega a um burnout, a gente olha em volta e não consegue entender como a gente pode sair daquela situação. Não é a mesma coisa? E aí você fala, eu não tenho como mudar minha vida, mas e eu vivo falando aqui, o burnout é a sua oportunidade
Não é um castigo que a gente acha que é no primeiro momento. É a sua oportunidade de finalmente ter a vida que você merece ter, que você lutou tanto para ter. Se você mudar a forma como você encara a sua vida. Porque a forma como você encarou a sua vida até aqui estava errada. Se tivesse certa, você não tinha ficado doente. Então é a nossa oportunidade de mudar tudo que a gente estava fazendo errado para conseguir ter a vida que a gente sempre quis ter, que a gente quer ter, que a gente merece ter. E que antes a gente se sentia impotente para ter. Olha como isso é importante. Este vídeo é importante. A essência desse experimento dele é a percepção da gente de que a gente não tem nenhum controle sobre as circunstâncias externas do que acontece com a gente. A gente não tem controle sobre a vida, mas a gente tem controle, e só a gente tem controle, e total controle, sobre como a gente decide reagir ao que acontece com a gente, ao que acontece na nossa vida. Olha, 95% das mensagens que eu recebo, comentários aqui, inbox, e-mail, é de pessoas que ficam teimando comigo, que se ofendem às vezes com o que eu respondo, porque elas estão absolutamente convencidas de que elas não têm o que fazer para mudar a situação em que elas estão por conta do burnout, e acham que eu sugiro que elas revejam algumas coisas e procurem algumas saídas, porque eu não entendo, porque eu sou riquíssima, porque eu nado em dinheiro, não tenho que trabalhar, eu trabalhava por hobby, entendeu? Eu não entendo a situação delas. É uma vitimização muito hardcore que, de novo, eu não tô criticando, porque eu também sempre fui vitimista e por conta do hábito, às vezes eu me flagro sendo ainda, mesmo tendo a noção de que isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Mas o fato é o seguinte, quando a pessoa me manda uma mensagem, ou enfim, fica teimando comigo, de que ela não pode ir no médico ortomolecular, porque o médico ortomolecular é caro, porque ela mora numa cidade pequena, que não tem ortomolecular, que ela não pode fazer terapia, porque ela não tem tempo, porque ela não tem dinheiro, ela não pode sair do trabalho dela, porque ela sustenta filhos, ou ajuda os pais, ou não tem quem ajude. Essa pessoa, na verdade, não quer minha ajuda, não quer minha opinião. Ela quer que eu concorde que ela é uma azarada, que ela é vítima de todas as circunstâncias da vida e que ela não tem o que fazer. Ela simplesmente está absolutamente impotente para sair dessa situação em que ela se encontra. Eu entendo essa sensação, a gente fica convencido, né? Não é nenhuma sensação, é uma certeza de que realmente não tem o que a gente possa fazer. Eu, quando percebi que meu trabalho não estava legal, que eu estava sofrendo com aquilo, eu olhava em volta e eu não tinha a menor ideia do que eu tinha que fazer para sair daquilo. Porque eu falava, poxa, mas é isso que eu sei fazer, eu ganho uma grana fazendo isso, então não dá pra eu trocar de emprego porque eu vou passar a não ganhar uma grana, eu vou ter que descer 1 milhão de degraus. E ao mesmo tempo, o problema não está nesta agência, está em todas as agências, porque o mercado, de uma maneira geral, é a mesma dinâmica. Você troca de agência e a dinâmica é a mesma. E eu não conseguia entender como é que eu poderia sair daquela situação. Tanto não conseguia entender que eu não saí daquela situação e eu precisei ter um treco para entender, meses depois, que eu não tinha como voltar para aquele ambiente. Ambiente não empresa e sim a área. Então quando você me fala que não tem como ir ao médico, não tem como sair do seu trabalho, porque você está convencido e tentando me convencer, você está certo de que você é absolutamente impotente diante do que acontece na sua vida. Você é um joguete de Deus. Não tem o que você possa fazer para mudar as situações. Você fica ao sabor da maré. Não tem o que você possa fazer. Você percebe o quanto isso é estressante? Você se enxergar numa situação em que você não tem nenhum controle do que acontece com você. Você está totalmente à mercê das pessoas, dos acontecimentos. Você não tem como sair de uma situação ruim. Você tem noção do quanto isso estressa você? E esse estresse, essa fonte de estresse, colabora com a sua doença. O seu corpo, ele tá doente por excesso de estresse. E você está se estressando porque não consegue sair dessa situação, portanto, você está aumentando, piorando a sua condição mental, emocional e física. Agora, se você assume a responsabilidade pelo seu tratamento, por exemplo,
você vai conseguir começar a enxergar algumas saídas, algumas possibilidades, algumas opções, alguns caminhos e algumas portas que você não sabia nem que estava lá. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos dizer que você trabalha aí nessa empresa que você trabalha, tá? Tá numa posição bacana, tem lá o seu ganho mensal, você ajuda a sua família e você olha em volta e você fala assim, não tem como eu sair. Porque eu tenho um cargo bacana aqui, se eu mudar de empresa, eu posso não ter tanta estabilidade, eu vou ter da mesma forma um trabalho estressante, eu vou ganhar mais ou menos a mesma coisa, corro o risco até de ganhar menos, ou de ter pelo menos possibilidades de melhorar na minha carreira hierarquicamente aqui dentro. Eu tenho filho, tenho conta para pagar, tenho minha casa para sustentar, ninguém me ajuda na minha família, eu tenho que ajudar os meus pais, eu não posso contar com ninguém para nada, eu meio que levo todo mundo nas costas porque ninguém me ajuda. E aí um dia você chega na sua empresa para trabalhar e você descobre que não existe mais a empresa, que pegou fogo no prédio, a empresa faliu, o prédio caiu. E diante disso, os seus colegas todos da sua empresa saíram correndo, fazendo entrevista em todos os concorrentes, em todas as outras empresas que existem daquela área, e o resultado é que você não conseguiu se recolocar. Você não tem mais o seu emprego, você não tem mais o seu salário, não existe mais a empresa em que você trabalhava e todas as outras empresas da sua área estão apinhadas de gente, não tem vaga pra nada, esquece, nem freelancer você vai conseguir fazer. Você tá numa situação que você não tem mais como trabalhar no que você sempre trabalhou e a empresa não existe mais. O que você faz? Você entende que numa situação muito radical, a gente é obrigado a achar uma saída? Aí você fala assim, mas não vai acontecer isso. Você tem que pensar que se acontecesse, você encontraria uma saída. Você iria trabalhar numa outra coisa, você ia dar consultoria na área que você trabalhava, você ia se virar para arrumar um jeito de continuar tendo renda para pagar as suas contas, mas de um jeito completamente diferente, porque você não tem mais aquela posição estável da sua zona de conforto que você tinha até então. Então existe um jeito de sair dessa situação. É que você não quer abrir mão do que você tem hoje, porque você tem medo do que possa acontecer. A possibilidade da gente sair do emprego que a gente está hoje, começar uma outra coisa totalmente desconhecida e se dar bem, e se dar melhor e ser mais feliz, a gente nunca leva em consideração. A gente sempre considera que você vai se ferrar, que você não vai conseguir, que as pessoas vão achar que você é louco, que você foi fraco, você ficou anos e anos e anos investindo na sua carreira para daí jogar tudo para cima, o que vão achar de você, você não... Aí qualquer coisa que acontecer, você vai falar, ai meu Deus, eu fiz merda. E aí fica aquele medo e a gente não consegue enxergar em volta, né? E assim, a culpa não é minha se a empresa que eu trabalho é uma bosta, se eu tenho muito trabalho, se o cliente me manda o WhatsApp 3 horas da manhã e se meu chefe manda responder. Você entende? Enquanto o medo é o que domina a sua mente, você não consegue enxergar nenhuma saída. E enquanto você se recusar a fazer terapia, a considerar uma outra fonte de renda, a considerar um outro jeito de ganhar vida, de trabalhar de outra dinâmica, enquanto você não considerar que a área em que você trabalha pode estar te fazendo mal a ponto de você precisar realmente começar um trabalho do zero, enquanto você não admitir que você precisa fazer um tratamento no ortomolecular, que você precisa se esforçar além de ir na terapia, você não vai se recuperar. E um dia você vai ter um treco como eu tive, que tô há quase 5 anos sem poder trabalhar. Não vai ser pior se você for forçado a ficar 5 anos sem ganhar um puto, sem poder trabalhar? Não é pior? E você vai ficar esperando chegar nessa situação, porque quando chegar nessa situação você vai falar, mas a culpa não é minha, eu tive um treco. Eu não tô te criticando, porque foi exatamente o que eu fiz. Eu tô te falando porque eu não quero que você precise passar pelo que eu passei para se tocar de que você precisa assumir a responsabilidade pela sua vida hoje. E não adianta ficar puto comigo, porque a responsabilidade sobre como você reage ao que eu falo é sua. Eu passo o dia inteiro lendo mensagem de gente que fala que eu não tô entendendo, e cagando regra, e me contando o que eu tenho e o que eu tenho que fazer para melhorar, porque
Entendeu? E no começo eu ficava realmente muito puta com isso. Isso daí era um negócio que me irritava completamente. E aí eu percebi que, assim, a responsabilidade é minha de como eu vou reagir a isso. Se cada vez que eu ler uma mensagem dessa eu ficar remoendo isso, chateada, tentando explicar pra pessoa, tentando justificar, pensando se eu fui grossa, eu vou viver pensando isso, não vou fazer mais nada e vou estar sempre estressada. Se eu tô com a consciência limpa de que eu respondi o que eu acho que ajudaria a pessoa de uma forma que não seja grossa, então o que a pessoa vai fazer com isso é responsabilidade dela, não minha. Você entende como muda? Eu lembro que porque tem muita gente que fala assim pra mim, nossa, você parece tão legal no vídeo, mas você foi grossa comigo. E no começo eu falava, gente, eu fui grossa com a pessoa? Meu Deus do céu, será que eu tô sem paciência? Eu lia de novo. Aí tentava me explicar, falava, não é que eu fui grossa, veja bem. Agora, gente, se a pessoa já usa um tom de quem não está disposto a ouvir, de quem não está disposto a ouvir minha opinião também, de que quer só que eu concorde que ela é azarada e mais azarada do que eu e de que todo mundo, responsabilidade não é minha. A minha responsabilidade é o que eu faço com isso. E o que eu faço com isso hoje é entender que eu fiz o que eu acho que deve ser feito, o que eu gostaria que tivessem feito comigo, que tivessem falado pra mim. E se a pessoa não aproveitar, que pena, cada um tem um nível de consciência. Entende a diferença? Eu me ocupava com isso na minha mente e agora eu entendi que a responsabilidade é minha, que não adianta eu ficar falando mal das pessoas, que as pessoas falam, que as pessoas me procuram, que a culpa é das pessoas. Não, porque a responsabilidade é minha. É a mesma coisa se eu descer aqui na rua e alguém sair me xingando de tudo quanto é nome. Eu vou me abalar com isso ou não? A responsabilidade é minha, a culpa não é minha, a culpa é da pessoa que é louca. Mas a responsabilidade é minha se eu vou me machucar com isso ou não. Se eu vou transformar aquilo num barraco ou se eu vou seguir minha vida e não me estressar com aquilo. Mas pra gente entender isso e ter responsabilidade sobre as coisas, a gente precisa ir pra terapia. Pra entender como a gente reage, como a gente poderia reagir, que tipo de coisa funciona, que tipo de coisa não, que tipo de coisa vale a pena ou não, o famoso escolha suas batalhas. Isso vai te estressar, não vai te levar a nada, porque a pessoa vai continuar achando o que ela achava antes de você falar? Pra quê? Estão ouvindo um barulho aqui de fundo? É a minha máquina, que eu vim gravar o vídeo, máquina de lavar roupa, eu vim gravar o vídeo achando que já tinha terminado a máquina e não terminou. E a responsabilidade é sua se você vai ficar focando no barulho da máquina ou no que eu tô falando. Então, o que eu tava falando é o seguinte, quando você escolhe não fazer o tratamento adequado, quando você escolhe não sair do seu trabalho, quando você escolhe acreditar que você realmente não tem condição de fazer o tratamento médico, é a sua responsabilidade. Agora, quando você se vitimiza, você tá tentando jogar a responsabilidade nas pessoas. E quando a gente joga a responsabilidade nas pessoas, é porque a gente não quer assumir a responsabilidade pelo que a gente faz, pelo que a gente fez, pelo que a gente é, pelo que está acontecendo. Eu não quero assumir a responsabilidade pela minha vida, porque eu vou ter que depois, enfim, me declarar responsável pelas coisas que dão certo e pelas que dão errado também. Se eu jogo a responsabilidade nas pessoas, eu posso ficar lá no meu lugar confortável de vítima, falando mal da economia, da empresa, do meu chefe, da minha família, das pessoas que não me ajudam. Mas você percebe que isso não resolve e ainda piora a sua situação porque já é estresse? Eu tô repetindo porque é uma quantidade de gente que não consegue entender isso muito assustadora. E não consegue entender por conta de trava mesmo, não por conta de inteligência, por conta da dificuldade que é a gente entender e assumir e aceitar que a gente tem que ter responsabilidade sobre tudo na nossa vida. Então, você falar que não pode ir ao médico porque é caro, porque é longe, você está se vitimizando e está colocando a responsabilidade numa situação social, geográfica, financeira que está fora da sua área de mudança. Você não tem o que você possa fazer com isso. Isso é altamente estressante. Agora, na hora em que você decide fazer como o nosso amigo William James e assumir responsabilidade pelo seu tratamento, você vai começar
a enxergar possibilidades que antes você não sabia nem que existia. Você vai começar a pesquisar, perguntar, se esforçar, e você vai descobrir que tem médico ortomolecular na cidade do lado, que tem um que atende online, tem um que faz retorno por Skype, você vai uma consulta sim, outra não, tem outro que faz retorno pelo WhatsApp, tem outro que tem retorno a cada 60 dias, então você paga um mês nos outros 2 meses, então você paga uma vez a cada 3 meses, entende? Ou mais. Você não sabe que isso, porque as pessoas geralmente falam assim pra mim, me indica um médico, eu falo assim, o meu médico custa tanto, é caro, fim! A pessoa não procura um médico dentro das possibilidades financeiras dela, ela não pergunta, ela não pesquisa, ela já sai no segundo minuto concluindo que não tem o que fazer. Gente, isso é altamente estressante, isso é perigosíssimo. Se jogar a responsabilidade das coisas fora da sua alçada é querer ficar doente pro resto da vida. Procura, pesquisa, assume a responsabilidade pelo seu tratamento. Então, nesse ano, a partir de hoje, no próximo ano, faz o mesmo experimento que o William James, nosso amigo, agora nosso amigão William James. Toma a decisão de assumir 100% da responsabilidade por tudo o que acontece na sua vida. E a partir daí você vai ter que achar as soluções para resolver da melhor forma possível qualquer coisa que aconteça da sua situação. Porque se você tá com medo de assumir essa responsabilidade porque tudo pode dar errado, já tá dando errado agora. Você consegue entender isso? Tá dando errado, tá dando tão errado que você ficou doente. Você tá aí exausto, sem condição, deprimido, desesperado. Já deu errado. E quando deu errado, a partir daqui você não tem mais o que perder. Procura um médico que você possa pagar, que você possa ir. Procura uma terapia. Gente, tem atendimento social da terapia no Brasil inteiro. Acha soluções, acha saída, acha terapias que façam sentido para você, terapias complementares além da terapia normal e do tratamento médico. Pesquisa, pergunta, o que você achar que te estressa, começa a ver de um outro ângulo, de que outra forma você pode reagir. Começa a se convencer de que as coisas, a vida não tá trabalhando contra você. Você não tá sofrendo bullying de Deus, você não é saco de pancada da vida. Começa a entender que as coisas que acontecem não da forma como você gostaria, as coisas que parecem ser um azar ou um contratempo, elas podem ser contornadas com muito mais facilidade se você não se desespera, se você não leva aquilo pro pessoal. Se quando acontece, você tá no trânsito, o cara te corta, e você fica puto, e xinga, e se sente prejudicado, e se ocupa daquilo, e fica pensando, e aí acelera, e quer cortar o carro do... Gente, você tá gerando um estresse pra sua vida? Pra quê? O que você tá resolvendo? Qual é a sua responsabilidade ali? Sabe? É falar assim, bom, o cara é um babaca. Mas não bateu no meu carro, ninguém morreu, tá tudo certo, continua a vida. Babacas estão por toda parte. Merdas acontecem. A gente precisa aprender a reagir a tudo isso de uma outra forma, uma forma que não gere estresse pra gente. Então, assume a responsabilidade pelas coisas da sua vida. Se tá difícil você arrumar um médico, acha uma solução. Se você não consegue ver como é que você pode sair do seu trabalho, pensa que tem que ter um jeito. E se você fosse proibido de trabalhar onde você trabalha, que jeito você daria? Sabe, as coisas acontecem assim, se cada coisa ruim que acontecer na sua vida, você falar, puta, eu não tenho saída agora, fudeu, não tenho mais o que fazer, você vai estar sempre se estressando. Quanto mais estressado, mais doente. Quanto mais doente, mais impotente a gente se sente. Precisa quebrar esse ciclo de alguma forma. Então toma essa decisão, agora eu vou ser responsável por tudo que acontece na minha vida, bom ou ruim, mesmo que pareça loucura, mesmo que as pessoas achem que eu pirei de vez, mesmo que pareça que não tem solução, que é uma coisa maluca. Porque, gente, é isso ou continuar do jeito que você tá. Se sentindo mal, exausto, sem perspectiva. Responsabilidade de escolher se você quer continuar assim ou se você quer tomar a rédea da sua vida e fazer as coisas ficarem melhor, é sua. Pensa nisso.